Agradeço a presença de todos. Isso aqui, para mim, é um sonho, né? Eu sou fã incondicional. Eu estou aqui com um resumo de um currículo. Acho que nós passaríamos a manhã inteira aqui lendo esse currículo e não seria suficiente. Então, eu prefiro até falar de uma forma de uma maneira bem informal. A professora Cláudia Marx me permite chamá-la assim, mas eu acho que é como a gente, na verdade, gosta. Ela é uma referência e, como muito bem disse o André, né, ela é um ícone. Assim, o direito consumidor meio que surgiu em função dessa influência maravilhosa, né? Os trabalhos da Cláudia são trabalhos assim que eu procuro estar sempre me guiando por esses trabalhos, tenho como referência do meu magistério. Aqui, hoje na Emerge, o direito consumidor, eu costumo dizer, está todo nas minhas costas, né? Porque eu sou coordenador do curso regular de consumidor, sou coordenador da pós-graduação em responsabilidade civil e direito do consumidor e agora, esse ano, presidente do Fórum Permanente de Direito do Consumidor. E na primeira reunião, e aí eu tenho que agradecer muito a doutora Heloísa, muito, porque na primeira reunião eu falei assim, olha, eu tenho que trazer a professora Cláudia, né, porque vai ser uma questão de honra, né. Eu vou dar uma pincelada no currículo aqui, né, também de uma maneira bem informal. Além de uma advocacia aí, com uma experiência de mais de 30 anos, é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também é coordenadora do programa de pós-graduação. Pós-doutora pela Universidade Heidelberg, na Alemanha. Doutora em Direito, summa cum laude, pela Universidade Heidelberg. Mestre em Direito Civil e também em Direito Internacional privado pela Universidade de Tübingen, também na Alemanha. E especialista em Direito Comunitário Europeu pela Universidade do Sarre, ou Sarre, não sei como pronuncia, tá certo, né? Diretora da Associação Internacional de Droit de la Consommation. Ainda diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas, né, em Berlim, Alemanha, e membro da Académie Internationale de Droit Comparé, também em Paris, na França. Foi presidente nacional da Brasicom, Instituto Brasileiro de Direito e Política do Consumidor, e, como conferencista no Brasil e no exterior, tem mais de 300 artigos e trabalhos científicos publicados na Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, China, Estados Unidos, Holanda, Uruguai, Portugal e Suíça. Tem que ser bem resumido, né? Como eu disse, nós ficaremos bastante tempo aqui. Eu passo a palavra a essa professora de todos nós. Bem, eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui, esse belíssimo momento com o nosso presidente do Fórum, o desembargador José Assir, e que eu admiro à distância, né, que agora descobri que tem um lado gaúcho também, achei muito bonito. Ao eminente diretor-geral, desembargador André Andrade, e a querida amiga Heloísa Carpena, né, nossa grande líder do Brasilcom aqui no Rio de Janeiro, né, que, sem dúvida, né, emerge como a sua casa, né, desde a infância, e sempre que ela me pede, eu digo, não, isso aí é uma ordem, tenho que vir, né, e é sempre um prazer. Eu peço desculpas que não venho tão constantemente quanto gostaria, mas considero que essa casa é muito importante, não só pela formação de alta qualidade que dá aos magistrados, mas ao público em geral. Eu acho que a Emerge tem uma função social
no estado do Rio de Janeiro, muito importante. Então, meus parabéns aí, e essa liderança do fórum também é muito importante. Eu venho aqui para apresentar a atualização do CDC, o momento atual e futuro, mas principalmente para pedir aos senhores e senhoras apoio nesse momento que consideramos histórico, o movimento consumerista, não só o IDEC em São Paulo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, estive sexta-feira no Ministério Público, segunda-feira na Defensoria Pública. Nós estamos movimentando todas as instâncias para tentar, pelo menos, movimentar a atualização do Código de Defesa do Consumidor. E explico, não é? Por quê? Porque há 3 anos está parado na mesa diretora que tem que identificar ou formar uma comissão temporária para analisar esses 2 projetos de lei sobre os quais eu vou falar. 3 anos, justamente sob a égide de um, acho que é um carioca, né? Rodrigo Maia, não é? Carioca. Que, por questões regimentais, a atualização ia caminhando muito bem, foi aprovada por unanimidade no Senado Federal. É um projeto de 2012, oriundo de uma comissão de juristas que foi liderado pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin. Eu tive a honra de ser relatora geral desse projeto, tivemos a ajuda, fizemos uma audiência pública aqui, me lembro, né? Fizemos audiências públicas nas 5 regiões do país, foram 8 audiências, algumas repetidas, Minas, São Paulo, e 35 reuniões técnicas. Também me recordo uma reunião técnica com alguns magistrados aqui do Rio de Janeiro, membros do Ministério Público. Saíram esses 3 projetos. Um projeto que era de ações coletivas não foi aprovado pelo Senado, mas os outros 2, um que trata do mundo digital, do comércio eletrônico, como muito bem mencionou o desembargador André, não é? E o outro sobre superendividamento. Os 2 passaram naquela comissão de defesa do consumidor. Para dizer a verdade, o que teve emendas foi o de superendividamento. Do comércio eletrônico foi para plenário direto. E o de comércio eletrônico sofreu algumas modificações. Na comissão de defesa do consumidor, e logo depois houve uma certa manobra em que se pediu que ele passasse mais 5 comissões. Entendo que passarem mais 5 comissões, a Câmara, pelo regimento, né, tem que formar essa comissão temporária e, com isso, diminuir o tempo que teria que passar em todas essas comissões. Ele foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, mas teve algumas das suas peças principais diminuída, né? Bom, estamos em 2015, quando tudo isso ocorre. 2015 vai para a Câmara, 2016 é aprovado na comissão, e agora estamos em 2019 e continua lá, em berço esplêndido, como se diz, né? Então, o movimento consumerista achou por bem. Primeiro era o problema eleitoral, não é? Estávamos em eleição e houve alguma discussão sobre isso, seria um bom ano para aprovar, não é? Mas esse ano é pós-eleição. Houve uma renovação de 50% no parlamento brasileiro, o que nos dá muita esperança. E há também alguns dados realmente de realidade, dados da sociedade brasileira. Eu vou passar aqui uma pesquisa empírica que fizemos no Rio Grande do Sul, né, que nos levam a acreditar que é esse o momento para, pelo menos, fazer andar esse projeto sobre superendividamento. Se não toda a atualização do CDC, pelo menos esse. Por isso eu trouxe, e passo em mãos para o nosso presidente do Fórum, uma carta aberta à Câmara de Deputados, com um pedido de aprovação do PL 3515 de 2015. Eu acho que também aqui no Rio de Janeiro, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde tantos importantes políticos têm a sua
a sua origem, não é? Que hoje estão em Brasília, em cargos chefes, né? Essa carta é assinada pelo Movimento Consumerista, pela Defensoria Pública, pelo MPCOM, então por todos esses movimentos. E quem sabe esse importante fórum aqui também pode nos ajudar. Então vou passar aqui ao presidente e começar a minha palestra. Bem, eu preparei um PowerPoint. Normalmente eu não preparo, mas como nós dissemos que é um pouquinho política essa minha fala, né? Não é só técnica, né? É sempre bom deixar, e coloco à disposição para a casa, né? Deixar alguns dados de realidade, porque a verdade é que nós temos poucas estatísticas, principalmente nesse tema do superendividamento. E foi assim que o Ministério da Justiça criou lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul um observatório do crédito e do superendividamento. E nós tivemos, com essa pesquisa, a oportunidade de analisar 6.000 pessoas, um pouquinho mais de 6.000 pessoas, que passaram num projeto piloto, assim como os senhores têm aqui no tribunal, tem também na Defensoria Pública, né? Aqui um projeto piloto que foi inspirado lá pelos estudos da URGS em 2004. Então, nós fizemos uma pesquisa com todas essas pessoas. Na verdade, elas fazem a audiência e os nossos alunos recebem da magistratura, sem o nome das pessoas, todos os dados sobre como é que foi o caso de superendividamento deles, né? E toda a audiência, se foram os credores, se não foram, se deu acordo, se não deu acordo. Então ficou uma pesquisa bem interessante, bem sólida, né? E nós temos pouquíssimos dados. Temos alguns dados justamente dos fornecedores. Esses dados dos fornecedores são impressionantes. Eu estive sexta-feira com o Banco Central e o Banco Central confirma esses dados que vão aparecer aqui para os senhores. Foi os dados mais impressionantes, né, do Banco Central. É que o superendividamento é de pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos. Porque é um certo mito que o superendividamento é da classe média alta, de pessoas que não querem poupar, que não querem limitar, né, que não tem controle do seu orçamento. E realmente há até o projeto piloto aqui da Defensoria Pública, que não tem limite de idade. Se nota que existem também servidores públicos, inclusive do próprio tribunal, né? Eu já estive aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro também fazendo uma campanha, né, contra o superendividamento dos funcionários públicos, porque eles são alvo, né, do assédio de consumo, né? Inclusive há uma campanha do IDEC que eu gostaria de destacar, né, contra o vazamento. O Ministério da Economia, da Justiça, a Câmara, o Senado e o Banco Central já foram notificados contra o vazamento das pessoas que vão se aposentar. Porque hoje em dia os advogados, e foi um testemunho que um colega me deu, né? Os advogados dizem assim, antes eu tinha que mandar uma carta para ele, dizer, conseguimos que o senhor se aposente. Agora não, ele vem ao meu escritório e diz, não, já me ofereceram crédito, já fiz o crédito consignado, então eu estou aposentado, não é? Quer dizer, o crédito vem antes da ideia da aposentadoria, tal o vazamento desses dados para os bancos, né? E para às vezes nem são mais instituições financeiras, vamos chamar assim. Mas o Banco Central confirmou que o fenômeno do superendividamento, ou do endividamento crônico, né, da impossibilidade de fazer frente ao conjunto da sua dívida, né, sem afetar o mínimo existencial, esse fenômeno é maior, ou quase, de forma quase absoluta, quase 80%, na faixa entre 1 a 3 salários mínimos. Então, se mistura muito com a pobreza. E se nós aumentarmos a faixa, depois vamos ver os dados, de 1 a 5 salários mínimos, fica realmente a grande maioria do problema do endividamento. E por quê? Porque quem ganha muito tem, diria assim, possibilidade de fazer renegociações, tem possibilidade de concentrar as dívidas em uma só credor, e com esse credor
solucionar o seu problema, né? Aí também o Banco Central dando outro depoimento. Eles estão modificando as possibilidades. Às vezes a pessoa pagava 6 parcelas e aí novamente tinha uma parte consignável e ganhava o que eles chamam de troco, né? Quer dizer que é um segundo empréstimo. Aí com esse segundo empréstimo consolida o primeiro empréstimo. Então se tem cláusula abusiva, já consolidou. Aí no segundo empréstimo é impagável, porque é um do valor assim, e aquele negócio que pode chegar até 90 e 96 meses, uma coisa assim que é quase a vida inteira, né? Imagine um idoso, né? Então compromete o resto da vida da pessoa. E é uma bola de neve, nunca consegue pagar, né? Dados esses também confirmados. Então tem um vídeo do IDEC muito bonito, que é um caso de um professor que começou a aceitar essas ofertas de, vamos dizer assim, de negociação, renegociação das dívidas, né? Individual. E, bem, aí depois ficou com uma dívida absolutamente impagável. O IDEC tentou ajudá-lo, não foi possível, mas pelo menos há esse belo vídeo aí, em que ele expõe de forma muito corajosa essa mazela que atinge grande parte da população. Os outros grandes dados que eu quero mencionar estão nessa carta, são o número, né? 63 milhões de pessoas com problemas nos bancos de dados negativos, que é tema do Código de Defesa do Consumidor. Então, com o nome no SPC, CADIM, Serasa, etc. 63 milhões acho que é uma França, né? Não, uma Argentina. É um país de endividados, dos quais se imagina que 30 milhões são super endividados, ou se tem certeza que pelo menos a metade desse grupo de famílias estão no super endividamento, que é essa coisa mais crônica, né, que não consegue sair, mesmo que haja, sei lá, participe de um feirão de dívidas, algum tipo, né, ganhar essas ações individuais, né, revisionais, é praticamente impossível. E se ganha também não consegue nada, porque ficou com a dívida tão grande, não para os juros, né? Então é uma coisa de louco. Então, a renegociação em bloco é a única saída. Fora esses dados macro, né, o Banco Central, que não é considerado uma agência, ele não deve se envolver com os problemas do cidadão, mas ele instituiu uma série de medidas para poder acompanhar, e as pessoas podem até reclamar lá de algumas... O grande problema está a portabilidade do crédito, porque são essas, vamos dizer assim, você deve para 6 pessoas, depois deve só para 1, né? E esses oferecimentos de crédito que tornam a dívida realmente impagável. Além do problema que muitas vezes ocorre de não renegociação. Bem, se esses dados são, no macro, muito preocupantes, existe um relatório do Banco Mundial, de 2013, em que afirma, e eu participei como expert, eu sou expert do Banco Mundial, né? Participei como revisora da América Latina, em que o Banco Mundial afirma que a democratização do crédito, que aconteceu por um outro relatório do Banco Mundial sobre crédito consignado, né, tinha que vir acompanhada, principalmente depois da crise financeira mundial de 2008, foi uma crise criada pela falência em bloco, né, dos consumidores norte-americanos, subprime, quer dizer, de baixa renda. Porque os consumidores de mais alta renda, eles talvez tiveram problemas, mas eles não impactam tanto a economia do país. O que impactou a economia do país foi justamente essa faixa de renda que ficou super endividada, foi à falência. Eles têm uma lei de falência, que tem 2 capítulos que as pessoas jurídicas e as pessoas físicas podem usar, né? E esse crédito, essas hipotecas subprime, é que levou os Estados Unidos à crise financeira, e aí, como se fosse um dominó, o mundo inteiro, né? Todo mundo... Eles já estão bem, porque eles têm essa lei de falência, né? Já tem a ideia do fresh start, começar de novo, a inclusão das pessoas na sociedade. E nós aqui que estamos mal, né? Lutando contra esse problema.
Mas esse relatório do Banco Mundial diz claramente: a única solução é uma legislação que permita essa insolvência, entre aspas, né, do consumidor, ou essa falência do Homo econômicos, essa morte do Homo econômicos, do consumidor, que tenha uma solução. E uma solução de pagamento. Eles nem falam sobre o perdão da dívida. Nenhum projeto aqui de atualização fala em perdão da dívida. A solução é sair da cultura da dívida, que leva a esse risco sistêmico, para uma cultura do pagamento. Então, vamos ver a minha palestra, então. Tinha um negocinho para mudar, mas até acho que está ali. Ó. Isso aí vai dar. Obrigada. Bom, mas esse aí eu já mudei. A ideia é explicar esses dois projetos de lei. Eu fiz um resumo do primeiro, que talvez interesse aos senhores, e nas perguntas a gente pode depois tratá-lo com mais detalhamento. Eu vou tratar com mais detalhamento da segunda parte, em virtude dos dados empíricos que vou trazer. O primeiro, então, é sobre o mundo digital. Ele era um projeto dos 281, em 2012, projeto de lei do Senado, né? E ele continua com a mesma redação, não mudou nadinha em relação ao primeiro. O que ele trata? Ele trata um pouco de consumo sustentável, que eu não botei ali, mas, na verdade, ele trata muito e prioritariamente do mundo digital, de como levar o Brasil para o século XXI, já que temos hoje, cruzando as nossas classes, né, nós temos um grande acesso ao mundo digital. A tecnologia nova, ela conseguiu fazer uma espécie assim de simbiose do que era meios de comunicação, não é? Com o telefone, com a televisão também, que era um meio de comunicação, né? E nesses chips estão todos esses meios, vamos chamar assim, hoje de comunicação, internet, televisão, telefone, está tudo unido. De um lado, muito positivo, porque as pessoas podem, por exemplo, comprar coisas pelo celular, comprar coisas por e-mail, comprar coisas por telefone, ou vender, né, telemarketing, tudo muito positivo. Mas, de outro lado, há uma certa desatualização do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque, como muito bem disse o desembargador André, ele é atualizado. Ele aproximou serviços e produtos. Porque o que quer dizer essa simbiose? O modelo de contrato que nós tínhamos no século XX, vamos chamar assim, era a compra e venda, que é um produto físico, sei lá, esse livro aqui, né? Ele ainda é físico, se bem que esse também já é digital, né? Mas vamos dizer assim, ele está físico. Então, esse produto, ele tinha uma cadeia de produção que era fácil de identificar, quer dizer, quem faz o papel, quem branqueia o papel, quem vende o papel, quem imprime o papel e o que criava, que o direito autoral vinha aqui, vamos dizer, grudado no físico, né? Então, era um dar. Código Civil também bem atualizado em matéria de compra e venda, de contratos de produtos. Só que, a partir da metade do século XX, no que se chama normalmente pós-modernidade, hoje no século XXI, a riqueza, ou o que nós desejamos, os desejos de consumo, estão no imaterial. E o imaterial, ele pode ser um produto, mas ele é imaterial, totalmente digital, vamos dizer. É o e-book desse livro aqui. Ou pode ser um serviço. Eu posso querer ter, mês a mês, dia a dia, uma plataforma lá, por exemplo, desse livro aqui é a RT Online. E na RT Online eu tenho o ProView. Então eu posso acessar o livro, o conteúdo do livro, se eu tenho esse serviço. Veja, o importante é o serviço, é o fazer, que me permite o acesso a esse produto aqui.
Dá para fazer essa simbiose, essa, vamos dizer assim, a passada do valor econômico que estava no produto para o imaterial ou o serviço nos celulares. Os celulares mais cobiçados são dessa marca, não vou dizer a marca, mas tem uma maçãzinha ali na marca. Todo mundo sabe o que é. O que é interessante do celular da maçãzinha para os outros que tem nome gozado, que é de Android, né? Que são todos os outros. Aí não é marca, é a ideia, né? É que esse celular da maçãzinha, ele abriu os códigos dele para o software. Então, o software é que é melhor. Não é o celular, não é o material, não é aquela caixinha que é melhor, não. É que o software e a caixinha, elas formam uma coisa só. Então funciona, que é uma maravilha. O outro, eu que eu tenho outro, sabe, fica falhando. Por quê? Porque o software foi desenvolvido por um cara, o hardware era de outro. E o valor da maçãzinha é o triplo do outro, justamente por isso, porque eles fizeram uma simbiose perfeita. Aí roubam o da maçãzinha. Ele simplesmente apaga. Desaparece. Por quê? Porque o que vale nele é o software. Não é aquele físico. E nós estamos nesse mundo, gente. Todo o valor está no software. Agora, se fala muito em agrobusiness e tal, é um outro exemplo. As colheitadeiras, elas não são mais vendidas, elas são cedidas. Mas cessão de uso? É, cessão de uso. Porque o valor é o software. Não é mais o pacote aquele, sabe, dos bens mesmo, né? Bem, o Código de Defesa do Consumidor é a única lei brasileira que tem essa aproximação entre serviços e produtos. Os regimes são praticamente iguais. Praticamente iguais. Muito melhor que o Código Civil, que é de 2002, mas não chega nesse nível assim. Então, o Código estava atualizado para o século XXI. Só que ele sofre de alguns problemas, principalmente no comércio eletrônico, no direito de arrependimento do comércio eletrônico. Por quê? Veja o nosso artigo 49. Não é que ele seja ruim, ele até é bom. E a magistratura brasileira consegue aplicá-lo hoje na nossa realidade. Mas aqui está dito, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Por que não tem internet aqui? Porque não tinha, gente. 1989, quando estavam fazendo isso, eu trabalhava no Ministério da Justiça. Querida professora, saudosa professora Ada Pellegrino Grinover, né? E aquele grupo de jovens brilhantes, né? Na época eram jovens, né? A Heloísa participou de todo esse momento. Agora já estão mais velhinhos, né? Mas enfim, e você não, só eles e eu. Obviamente. Mas eu também não. Mas como é que eles iam imaginar a plataforma www, que é essa plataforma onde acontece tanto as redes sociais quanto o comércio eletrônico mesmo, que hoje está meio misturado também, olha as decisões do STJ, né? E o Marco Civil da Internet, que já foi mencionado aqui, né? E a Lei de Proteção de Dados também, que tem um outro aspecto que eu quero destacar para os senhores. Bem, mas esse mundo veio depois do código. Então ele está atualizado? Tá. Dá para aplicar? Dá. Mas será que está realmente na hora, não está na hora da gente adaptar para esse novo mundo? E os desafios aumentam a cada vez. Esse projeto fala sobre autodeterminação de dados. Fala sobre não discriminação. Olha que tema bacana, hein? Projeto de atualização, o PL 3514 de 2015. Fala sobre assédio de consumo de idosos, analfabetos. Eu vi casos de comércio eletrônico com analfabetos. Como é que pode, gente?
Se ali o mundo não é com uma pessoa física, você pode até dar uma informaçãozinha outra, mas você tem que ler para a Terra, você tem que conseguir baixar, você tem que conseguir escrever. Como é que um analfabeto consegue escrever? Então, obviamente, alguma coisa errada nesse mundo, né? Então, esse assédio de consumo, nós somos campeões mundiais de telemarketing e de spam. Spam também é um assédio, é por e-mail, né? Então, nós somos realmente assediados. Quem dos senhores não, um sábado de manhã, não levantou pensando que algum amigo vai telefonar e é um telemarketing, né? E os idosos ainda têm, e aqui tem muita sensibilidade sobre os idosos aqui na Emerge, né? Os idosos são alvo porque são aposentados, pensionistas e são solitários. Então, aquele que liga, minha mãe, eu vou dar um exemplo para minha mãe, né? Minha mãe acha que é amiga da gerente do banco. Ela acha, ela traz até presente para a gerente do banco. Porque tem 2 filhas e tal. Aí, no final do ano, a gerente do banco sempre consegue, porque ela tem que atingir aquelas metas, ela me explica assim, né? Eu fiz uma capitalização, mas por que, mãe? Tu tem poupança, por que fazer capitalização? Não, porque tu conheces, aí diz o nome da gerente, que é uma amiga para ela, né? Que ela tinha que atingir uma meta, não atingiu. Aí vai lá, minha mãe já tem não sei quantas capitalizações. Imagine um idoso sozinho em casa e aquele outro telefonando. Muito gentil, muito bem treinado, com aquele script perfeito, né? Fica horas. A minha mãe mesmo, na minha casa, quando ela tem o telefone, fica horas conversando. Muito gentil aquela moça da... Aí diz o nome da empresa que ligou, né? Eu digo, mãe, isso é telemarketing, está querendo vender. Ah, sim, mas ela se interessou por... Bem, então vejam, esse assédio realmente tem que ser bem, vamos dizer assim, bem regulamentado, né? Assim como a proteção de dados. Nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, como foi aqui mencionado, entra em vigor no ano que vem. E o que virou o dado? O dado é valor. Valor. Business. E os dados são de quem? São dos consumidores. É esse dado que tem valor. E é esse dado que hoje, no Big Data, pode ser, vamos dizer, cruzado em infinitas ideias. E aí tem... Estou falando demais sobre esse projeto de lei, né? Mas também gosto desse projeto de lei. Mas esse mundo digital, ele tem outros problemas que eu destaquei ali, ó. Primeiro, é nacional e internacional, porque não tem limites mais, né? O próprio dado é um valor econômico. Botei ali também, né? Então, imaginem, vou fazer a figura de linguagem desse copo aqui, certo? Antigamente, as relações eram entre A e B, né? Cássio e Tássio, não sei o que lá, tal. Aquelas coisas de contrato, certo? Tício, desculpe, não é Tássio, Cássio e Tício, sei lá. Mas eles estavam fora do copo, né? O que é a internet, o que é o mundo digital? É esse copo aqui, ó. Aqui está o consumidor e o fornecedor. Se for na economia do compartilhamento, é um civil, nem vou chamar de fornecedor. Fornecedor aparente, porque ele pode ser um outro consumidor, né? E o consumidor aqui. E tem o controlador, o cara que fez o copo, certo? Que é a plataforma. E tem a internet, que fica ali, ó, balançando, tá? E o consumidor está aqui dentro, gente. Nós estamos no meio, nós somos o meio. Ele domina tudo. Até a lei de bancos de dados, a lei de geral de dados, tem um nome bonito para ele, controlador e operador de dados. Esse nome controlador é muito bom, porque quem é o profissional aqui? É quem fez, quem domina, quem segura as pessoas, quem domina todo o consumo, que não é esse fornecedor que está aqui em cima, não. É a primeira vez que nós estamos dentro do meio. E os dados, se o meu nome é Cláudia Lima Marques, né? E depois eu tenho um CPF, depois eu tenho não sei o que lá. Se ele inverter os dados, o dado já é dele, porque ele inverteu
Ele trabalhou os dados. Veja, eu sou proprietária tanto desse dado 1 quanto do dado 2. Eu tenho autodeterminação. Mas eles vão trabalhando o dado. Isso muda toda a ideia de proteção. Tenho que proteger a minha liberdade dentro da internet, não fora. Que era aquele contrato fora. Aqui é dentro. Os meus dados vão ter que continuar, eu tenho que determinar ele realmente dentro da relação de consumo, para aquela relação de consumo, não é para todas. Ainda tem a possibilidade de eu fazer esse dado positivo, 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 branco. Positivo, 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 branco. Não é negativo esse branco? Essa é a lei de cadastro positivo, que obviamente vai dar para ver quem está negativo. Porque eles ficam sabendo de tudo, eles podem cruzar tudo. Então, essa é uma sociedade do século XXI, que o Código de Defesa do Consumidor, obviamente, tem muitos instrumentos para proteger, mas tudo isso não tem, né? Sequer menciona a internet. Daí a importância de nós realmente atualizarmos para esse mundo digital. Por que não teve nenhuma emenda esse projeto? Porque ele está muito redondo mesmo. E ele está pensado alguns outros. O perigo era aprovar alguns outros e não ele. Então é muito importante também nos lembrarmos desta ideia. E tem sanções novas para esse mundo digital. Com isso eu termino essa parte do mundo digital. Eu botei ali o marketing à distância, não botei as sanções. Mas, de qualquer maneira, as sanções são importantes. E porque nesse mundo digital, o estabelecimento físico é de menor importância, né? Então, tudo é dígitos, tudo são números, né? Então, é o CNPJ das pessoas. E algumas dessas empresas têm 500 mil CNPJs. Então, até o juiz descobrir qual é o certo e tal, uma confusão, uma dificuldade. E para fugir das sanções também é muito fácil. Fraudes são mais comuns nesse mundo digital, né? Práticas comerciais abusivas são mais comuns nesse mundo digital. O intermediário, quer dizer, a cadeia de fornecimento, que era praticamente de responsabilidade, praticamente não, legalmente de responsabilidade solidária, mas na prática muito identificável, né? No mundo digital, a cadeia praticamente não aparece. E o intermediário fica sendo, talvez, a única pessoa que conheça. Então, o pastinha bancário é um bom exemplo. No interior, é bom ter um pastinha bancário por questão de acesso das pessoas a locais que não tem banco, né? Só que ele detém todos os dados da pessoa, todos. E eles ainda têm uma prática que fazem a pessoa assinar em branco aquelas. Em branco, gente. Considerando o nível de analfabetismo no Nordeste brasileiro e de analfabetismo funcional, que é aquele que tem uma educação formal só de 1 a 4 anos de escola, né? Vocês imaginam assinar em branco? Que horror, né? Então, o número de fraudes também é muito grande. O domínio que esse intermediário tem hoje das coisas é enorme. Nós ainda chamamos ele de intermediário. Tá certo, 34 no código vai dar uma solução. Mas precisava regular os chamados contratos conexos. A conexidade entre o crédito, né, que é o nosso grande tema, e não ficou claro no Código de Defesa do Consumidor, apesar do artigo 52. Então, tem que regular. O mundo hoje é complexo, coligado, conexo, e tem que ter esse tipo de previsão no Código de Defesa do Consumidor. Então, esse projeto é muito bonito e tem sanções novas, como essa do Follow the Money. Por quê? Tem um monte de CNPJ, mas geralmente tem 1, 2, 3 contas bancárias só. Pegou uma, vai achar a pessoa certa, porque se houver a possibilidade de pegar. E também a ideia da repetição e dos danos punitivos, porque senão não há exemplariedade, vamos dizer assim, e, na minha opinião, como alguns outros professores, os perdas e danos punitivos têm que ser previstos, né? Não os morais, mas os punitivos têm que ser previstos por lei.
Então, esse projeto é muito bonito e tomara que seja aprovado. Mas eu queria me concentrar, nesse tempo que me falta, no projeto que eu acho mais importante, que é o do superendividamento. Eu destaquei alguns pontos, não consigo olhar lá, vou dar uma viradinha aqui. Os temas, já falei, né? Crédito ao consumidor, prevenção, conciliação e tratamento. Vamos ver os dados empíricos. O primeiro... você conseguiu virar? Muito. Eu sou míope. Então tá, obrigada. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar nesse contexto, né, é a democratização do crédito. Falei já sobre crédito consignado, lá em 2004, que é quando começa a nossa pesquisa empírica, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Havia um documento da Federação dos Bancos, na época tinha um outro nome, que dizia que entrariam no mercado 50 milhões de clientes novos. Todo mundo achou que não era verdade, mas entraram mesmo. Entraram, na verdade, mais de 50 milhões. Acho que foram 52 milhões de clientes novos no sistema bancário. Outro problema brasileiro é a inexistência da falência individual. Essa que tem nos Estados Unidos, aqui não tem, né? Nós temos, sim, a insolvência. Esse CPC que está aí é o antigo, né, de 73. Mas o novo, de 2015, mantém em vigor, faz um renvoar, mantendo em vigor, até que essa lei seja aprovada, né, as regras sobre insolvência civil. Mas é pouquíssimo usado em virtude do problema da incapacidade. Não vale a pena. E também o aspecto que é um concurso de credores, não tem nada a ver com o devedor. Agora o foco é no devedor e não nos credores, né? Os credores já têm benesses tributárias, tem um business que é especializado em cobrança de dívidas, então ele parcela a dívida em 5 empresas de cobrança de dívida, no final a pessoa fica meio perdida, não sabe nem a quem deve, paga o primeiro achando que, né, pelo valor cobriu, né, que nada, ainda tem mais 4 que ele tem que pagar. E a cessão de crédito, que devia ser pelo Código Civil informada, sequer é informada para o consumidor. Bem, então nós tivemos esse problema da aprovação unânime, e eu vou mostrar para os senhores esse projeto piloto que nós fizemos na URGS, foi com 100 casos, e aí a Defensoria Pública se interessou, começou aqui faço uma homenagem à Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, começou um projeto piloto aqui, o Tribunal lá do Rio Grande do Sul começou um projeto piloto, mas era no interior, que as juízas Clarissa Costa de Lima e Carmen Bertoncello, que depois vão ganhar o Prêmio Novari, né, elas eram do interior. E só em 2007 que elas chegam a Porto Alegre e se cria aquele sistema que deve ter aqui também, que são esses núcleos de mediação e conciliação, né? Os SEJUSCs, pelo menos lá centros, né? Então, nesse centro e em Porto Alegre é que eu vou mostrar os dados para os senhores, tá? Então, vamos ver 6.000 pessoas, 6.165, que são esse período de 5 anos que nós tivemos o preenchimento dos formulários da URGS. E o projeto continua, mas não há mais preenchimento da pesquisa da URGS. Então, a pesquisa da URGS agora é só com os dados que são do tribunal. Não é que ela não tenha dados, mas esses aqui são mais, vamos dizer, maiores. Bom, o primeiro dado é esse do sexo, né? Que a maioria dos superendividados que vão nesse projeto para tentar renegociar suas dívidas em bloco são mulheres. Isso deve chocar um pouco os senhores, por quê? Porque há um mito popular que as mulheres não sabem, não têm educação financeira, não sabem lidar com dívidas e tal. E tem alguns que acham até que elas, sei lá, são bipolares, as coisas assim, né? Tem esses mitos populares. Eu não sei. E os senhores e senhoras vão ver aqui que todas essas são arrimo de família, que elas querem pagar, não querem ficar com a dívida, querem limpar o nome, estão fazendo os maiores sacrifícios para isso. E, surpreendentemente, outro dado que vai aparecer aqui, os bancos não renegociam tão facilmente com mulheres como com homens. Por que será? Talvez por causa desses mitos. Né?
Então, homens, coitado, arrimo de família, tem uma família, filhos, né, tá de boa fé. A mulher é que é descontrolada. Bem, enfim. Aí, quanto às idades, também um dado bem importante, né? Eu falei sobre os idosos. Vejam ali, 17,5%. São 11% de idosos no país, mas 17,2%. E se somar com os mais de 80 anos, 18,2%. Por que tanta gente mais super endividada do que a representação da população? Deve ser o mesmo dado aqui em Copacabana. Em Copacabana, 28% da população de Copacabana é idosa. Sabiam disso? Então, o superendividamento em Copacabana deve ser bem mais alto. Porque os idosos são justamente alvo. Há uma pesquisa no nosso núcleo de estudos interdisciplinares sobre superendividamento que demonstra que quase 30% dessas dívidas de idosos tem a ver com pedidos da família. Porque ele quer dar a sua contribuição à família, o filho, o neto, pede, às vezes até para empreendedorismo, às vezes para lazer, para viagens internacionais. E depois o idoso fica sozinho na hora de pagar. Na hora de fazer a dívida, ele é importante parte da empresa. Bem, e o resto, a maioria ali, olha, quase 70%, quase 80%, são pessoas que estão nessa faixa etária mais produtiva. Isso é normal. Bem, outros dados importantes, a maioria das pessoas, se pegar ali 40%, são solteiros, depois tem os divorciados, viúvos. Então, a grande maioria são pessoas sozinhas. Porque se há um casal, claro que o superendividamento vai ser um fenômeno de família, mas geralmente é o arrimo de família os seus dependentes. E não tem a quem pedir, não tem o que fazer. E se não tem a renegociação com os bancos, né, ele vai ao nosso projeto piloto. E aquele dado que já tinha mencionado antes, 49,2%, se juntar com os que ganham menos, olha lá, é realmente impressionante o dado do 1 a 3 salários mínimos. Se juntar com um 2 a 3 e 3 a 5, olha, se pegar todos aqueles ali, ó, nós temos 50 mais 30, 80%. Impressionante, né? Então, vejam que realmente não é gente que não quis pagar. Aqui no projeto, inclusive, estão excluídas as pessoas de má fé. Porque todo mundo diz, é de má fé. Não, não. Esses estão tão de boa fé que eles querem pagar. Só que eles precisam de um tempo, né, e de uma moratória, às vezes. Eles precisam pagar os débitos menores e deixar os débitos maiores para depois. Por quê? Porque precisa manter o mínimo existencial. Precisa comer, não é? Precisa viver, precisa alimentar a família. Então, eles precisam do mínimo existencial. E aquilo que sobra vai ser pago com o tempo e com um plano de pagamento. É isso que é o projeto, viu? Vamos ver os outros dados, né? A maioria, claro, ali aparecem empregados, né? Mas se juntar todos os outros, os senhores verão que a maioria são pessoas que estão flexibilizados os seus trabalhos, né? O desemprego é um outro problema que aparece já fortemente. Nós temos dados até 2012, hoje já o desemprego é maior do que está aparecendo ali, né? 13 milhões de pessoas, quer dizer, um monte. Bem, e o problema desses acidentes da vida, né? Aqui aparecem os dois tipos de consumidores, o passivo e o ativo. O passivo é esse que sofreu um acidente da vida, morte de alguém na família, doença, diminuição de renda, que é o mais normal, né? Também essa visão assim que a Behaviors Economics mostra, que a pessoa normalmente tem o seu valor que ganha por mês e faz um bico, né? Então ele sempre acha que vai conseguir fazer o bico, que não vai ficar doente, sabe? Ele sempre é muito positivo em relação ao futuro. E às vezes o futuro, a crise econômica do país, né, leva ele para baixo.
Então, ele que está no limite do orçamento, ele cai em superendividamento. Com juros estratosféricos de 400 e poucos ao ano, né? Ou mesmo que seja de 200 e pouco ao ano, 200 e pouco ao ano é o dobro, né? Então, mais que o dobro. Então, realmente, é difícil pagar. E ali aparece claramente que a redução de renda é o maior problema, e junto com o desemprego são os grandes responsáveis, mais do que 50%, né? Por todo isso. Depois temos esses chamados ativos, que eles mesmos dizem que gastam mais do que ganham. É claro que, num determinado momento do superendividado, ele vai gastar mais do que ganha, porque ele já está superendividado, né? Não consegue fazer frente ao total da sua dívida vicenda e vencida. A vencer ou vencida. Mas aqui os dados mostram que realmente isso parece ser, vamos dizer, menor. Não chega a 30% esses que afirmam, né, que gastam mais do que ganham. Essa pesquisa ela tem inspiração na pesquisa feita em Portugal pelo Observatório da Justiça, do professor Boaventura de Sousa Santos. E lá havia, a pesquisa é feita por uma pesquisadora chamada Frade, né, que já esteve aqui, inclusive, no Brasil e na EMERGE, e essa pesquisa reproduz essa pergunta e nós mantivemos essa pergunta. Também a Fundação Getúlio Vargas aqui fez uma pesquisa semelhante com o IBOP e os resultados são até menores aqui no Rio de Janeiro, nesse ponto. Aqui também um dado bastante importante para os senhores é essa concentração das dívidas. 1, 2, 3 credores, é a maioria, olha ali. Ó. Depois é mínimo 4 credores, vai até 7 credores, 11 credores, ali foi 0,5, mas teve. Realmente, hoje, há uma certa concentração das dívidas em virtude da portabilidade dos créditos e dessas ofertas de novo crédito ao superendividado, né? Um fenômeno que já está preocupando o Banco Mundial, o Banco Central, porque, assim como disse o Banco Mundial, né, isso não tem fim. Isso não é saúde do mercado de crédito, isto é lucrar com a doença do próprio mercado de crédito. Né? Bem, mas para a nossa finalidade, que é do projeto, né, que seria uma conciliação, é muito mais fácil conciliar com menos credores. A farmácia, o supermercadinho, né, o mercadinho de esquina e o banco. Só que quando o banco não vai, bom, aí não tem jeito, porque a grande parte da dívida não vai estar presente. Por isso que é preciso, o projeto de lei ser aprovado, porque há um estímulo à pessoa conciliar. Se ele não conciliar, haverá um juiz que vai fazer um plano obrigatório de pagamento. O primeiro plano é conciliatório. E, pasmem, os descontos chegam a 80% das dívidas. Por quê? Porque nós temos muitas cláusulas abusivas que na conciliação não são olhadas, o juiz vai olhar, né? Mas na conciliação não. Vai aquele valor ali e descontos, né? O desconto médio é de 60%, é mais de 50%, veja se pode. Por quê? Porque as dívidas são infladas e os credores, todos eles juntos, eles veem que a pessoa está de boa fé, quer limpar um nome. Tem um caso muito interessante que é um menino que está fazendo estágio, ele vai ser efetivado, mas enquanto o nome dele estiver no SPC, ele não consegue ser efetivado. Geralmente a pessoa não consegue dar emprego de carteira assinada a uma pessoa que é um mau pagador. Eles usam essa coisa. Né? Então ele pede para tirar o nome. Por que não tirar o nome e fazer um plano de pagamento de boa fé? Se eu sei que o outro está na ruína, eu não posso levá-lo mais à ruína ainda. Né? Então esse que é o projeto. Só que se o meu credor principal não vai ou não quer, eu preciso da lei para ter essa segunda fase. Bem, para terminar, o que nós perguntamos também ali? Se está negativado, a maioria está, mas não todos, veja que não é sempre. A presença das partes. 58% dos casos dá certo.
Mas a ausência do devedor é bem alta, 22%. Por quê? Aí é outro problema dessa faixa de renda. Se ele ganha 1 a 2 salários, a 3 salários mínimos e eventualmente está desempregado, ele não tem o que oferecer no plano. Não tem o que oferecer. Então, muitas vezes, ele nem vai nessa audiência. Também tem o caso que não vão os dois. Por que não vão os dois? Porque eles se acertaram antes. Marca a audiência, tem geralmente um mês entre a audiência e a marcação. Nesse mês, ele é procurado pelo credor maior, que oferece crédito para pagar os credores menores e, vamos dizer, consolidar essa dívida numa nova dívida. Também é um problema. Mas, enfim, a ausência do credor é muitas vezes no crédito consignado. Por quê? No crédito consignado. Porque o crédito consignado é, como dizem assim, a gíria, imexível, né? O cara não tem como sair do crédito consignado. Não tem. Por isso que, no projeto, há um direito de arrependimento ao crédito consignado. E uma outra ideia, que é europeia, não foi criação nossa, tudo europeu, é a chamada oferta prévia. Durante 2 dias, a oferta de crédito tem que ser mantida. No outro projeto do mundo digital, vai acabar com essa oferta de crédito por ATM. Você quer pegar um dinheirinho e já oferecem para você um crédito. A primeira tela é do crédito. Eu tenho conta no Banco do Brasil, vou dizer, só para me vingar, e que a primeira tela é um crédito. Aí você tem que dizer que não quer o crédito. E aí você chega na sua conta. Que horror, né? Um horror isso, não pode, realmente. Bem, mas isso está no outro projeto. Nesse projeto aqui, está a ideia que crédito é uma coisa perigosa. É bom, muito bom, mas nós já estamos no nível 63 milhões. Parece que o mundo ativo brasileiro vai entre 92 milhões e 140 milhões de pessoas. Então, você tem que 63 milhões, pode ser quase a metade, um pouco menos da metade, ou 1/3 da população ativa brasileira está endividada, está com o nome sujo. Isso novamente, é uma Argentina de gente. Tá? Então, veja o risco sistêmico da coisa. Então, se o crédito é tão perigoso assim para nós e individualmente, né, e para a sociedade brasileira, como é que ele é feito assim, como se fosse de uma forma irresponsável? Não pode. Então, eu tenho que manter a minha oferta por 2 dias. Qual é a ideia? É que a pessoa volte para casa, pergunte para os filhos se eles têm uma poupancinha, se tem uma solução. Aí, no outro dia, vá lá, veja outras ofertas, né, de crédito, possa comparar as ofertas, que é uma coisa que nunca se faz aqui no Brasil, né? Até porque as cláusulas abusivas são as mesmas, então tem que comparar o juro ou alguma coisa, porque é um cartel. Desculpe, não, falei errado. É uma coisa assim, muito uniforme. Muito uniforme. Tá? Todo mundo oferece a mesma coisa. Muda ali no dia, nas facilidades, uma coisa em outra. Então tem que comparar. Mas se eu tiver essa oferta prévia de 2 dias, muitos desses créditos chamados, vamos dizer assim, de impensados ou sentimentais, né? Eu preciso desse sapato, eu preciso dessa coisa, né? E depois você vê que talvez não precise tanto, né? Isso é educação financeira, mas às vezes você, num impulso, se compromete, aí depois que entrou, não sai nunca mais. Porque é imexível. E o egrégio Superior Tribunal de Justiça disse isso, né? Porque o crédito consignado tem boas taxas, então pode tudo, vai ficar para sempre. Então se criou aqui um direito de arrependimento, além da oferta prévia, que é geral, para o crédito consignado, se criou um prazo de 7 dias, em que a pessoa não vai receber o seu crédito, se for alguma coisa urgente, bom, então recebeu, não pode mais. Mas, se puder esperar esses 7 dias, tem direito de arrependimento. Se receber o dinheiro, tem que devolver tudo e mais juros, porque 7 dias dá bastante juro, né? Mas, enfim, devolver. Claro que existe a liquidação antecipada, coisa assim, que também aqui é aumentado,
Mas, na prática, é muito difícil fazer a liquidação antecipada de qualquer coisa. Só a portabilidade, mas a portabilidade tem outros perigos, que são esses que o Banco Central agora está atuando mais fortemente para evitar. Bem, acordos bem-sucedidos, vou terminar ali a pesquisa empírica. Acordos bem-sucedidos é o dobro da média de conciliação no Brasil, que é 30%, pouco mais que a média, são 64%. E até agora nós estamos numa outra fase da pesquisa, em que nós estamos procurando, pelos CPFs das pessoas, se alguém caiu de novo em superendividamento, porque esse é o último mito. O primeiro mito é que as pessoas estão de má fé, esses aí querem pagar, então quem está para pagar não é de má fé, né? Quer limpar o nome. Segundo mito, que são mulheres enlouquecidas, consumistas e não sei o que lá, que também não é. Nós vamos ver agora outra coisa, né? E o terceiro mito é esse, que vai continuar super endividado. Passou por tudo isso aqui, fez essa audiência, são audiências muito bonitas, viu? Nós estamos nessa fase escolhendo 20 audiências assim, para contar as histórias para os senhores. Porque, quando começou esse projeto, eles vinham no balcão dos juízes, porque é feito por juízes e por funcionários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Paraíba, algumas cidades como Uberlândia, né, fazem parte desse projeto piloto. E aí, então, os funcionários recebiam a pessoa, preenchia o formulário da URGS, que era usado como documento inicial, né, e marcava a tal da audiência conjunta, e as pessoas depois votavam no outro dia. Votavam no outro dia, tem mais esse credor aqui. Tá bom. Pô. Aí voltava no terceiro dia com mais um credor, a pessoa dizia, mas que coisa. Sabe o que é? Que elas tinham vergonha de dizer a quantas pessoas deviam. Às vezes não sabia mesmo, porque as pessoas têm um descontrole, né? E dá para entender, porque qual é o país do mundo que você compra sapato à prestação? Só no Brasil. 12 vezes de 10. Quando estiver na sexta, ele não se lembra mais do sapato. Se lembra das outras coisas que comprou e tal. Aí depois, meu sapato, vai lá de novo que o sapato ainda tem mais 4 prestações. Não é assim no Brasil? Então, eles resolveram fazer uma salinha especial para os superendividados, para a pessoa chegar, colocar tudo que tem, aí eles choram, uma coisa, é triste mesmo. Bom, mas imagina essa pessoa simples vir para a audiência, que está lá o magistrado sentadinho em cima, bonito, né? E está o pessoal que vai ajudar, da defensoria, e aí, na frente de todos os seus credores, olha que vergonheira, né? E aí o juiz diz, o senhor tem um plano de pagamento? Ele já fez com o funcionário um plano de pagamento. Eu posso pagar tanto por mês, porque aí, mas ele, às vezes ganha salário mínimo e paga mais que o salário mínimo. Como é que o senhor consegue? Não, é que a minha esposa vai me emprestar e tal, e eu vou morar, vou sair da minha casa, vou morar na casa da minha mãe, e aí vai dar para pagar, porque eu quero limpar o meu nome. Porque a coisa que eles têm é um nome. Querem limpar o nome. Bem, nós não achamos até agora um CPF diríamos assim, reincidente. Depois que passa tudo isso, e aí o juiz ainda diz, o senhor não pode se endividar de novo. Enquanto o senhor estiver nesse plano de pagamento aqui, que eu vou lhe dar uma cópia, o senhor não se endivida, o senhor fica no mínimo para poder pagar e limpar o seu nome. Eu vou limpar o seu nome hoje, mas o senhor me promete que o senhor vai fazer isso. Sim. E eles fazem. Por quê? Pelo valor que é esse de dignidade da pessoa que conseguiu que o Estado se interessasse por ele e fazer esse plano de pagamento. Só que tem muita gente que não consegue. Por quê? Bom, aí é o problema brasileiro. Eu vou contar o caso de uma papeleira, que é a Gorete, né? Um caso que foi famoso. A Gorete acontece com a professora magistrada Clarissa Costa de Lima, né? Ela é uma papeleira que mora nas ilhas, numa favela lá das ilhas do Guaíba, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ela
ganha um salário mínimo, estava devendo R$3.000, ou não, o crédito foi de R$3.000, e estava devendo, acho que, uns R$10.000, uma coisa assim, impossível para pagar, mas enfim. E ela vai à audiência, na audiência ela diz, quanto é que a senhora pode pagar? Eu posso pagar isso. E o banco não aceita. Aí a juíza pergunta assim para o banco, por que o senhor não aceita o pagamento dessa senhora? O senhor está vendo que ela é papeleira? E ela disse, ela está em dia. Aí a juíza vira para Gorete e diz assim, mas a senhora está em dia? Então, por que a senhora veio aqui? A senhora não é super endividada. Aí ela disse assim, ó, doutora, antes da dívida, porque ela fez a dívida porque a mãe ficou doente, precisou de remédios, ela não tem plano de saúde, né? Então, conseguiu os remédios, salvou a mãe mora com ela agora, né? Antes da dívida, além dos filhos, antes da dívida eu trabalhava de dia. Agora, desde então, eu trabalho de dia e de noite. E não estou mais aguentando, doutora. Eu preciso de uma outra forma de pagamento. Que bonito, né? O que a magistrada disse para ela? Olha, eu sinto muito. Se ele não quer conciliar, não tem lei, eu não posso fazer um plano de pagamento para a senhora. Vocês veem que está faltando, né? Bem, eu fiz umas estatísticas aqui sobre as mulheres, quero passar bem rapidinho, justamente para mostrar para os senhores, eu falo e quero comprovar, que elas são arrimo de família, essas senhoras, tá? Não tem nada de bipolar. Eles são servidoras, funcionárias, trabalhadoras, aposentadas, tem desempregadas, vejam que está na média, né? São a maioria delas solteiras, viúvas, divorciadas. Às vezes nessa faixa falta presença masculina, né? Aqui, os salários delas ainda são menores do que os dos homens, que também parece que é um problema brasileiro. E os casos, vejam, 29% doença pessoal e familiar. É arrimo de família mesmo. Quer dizer, alguém ficou doente, não deu. Redução de renda, 23%. Desemprego, 11%. Morte na família, divórcio. E um grande grupo que afirma que gasta mais do que ganha. Aqui, elas têm mais credores do que os homens. Olha como as mulheres, né, também têm isso, que, na verdade, você tem uma rede de apoio, mas depois, no superendividamento, essa rede volta-se contra você mesmo, né? E aqui, a ideia do que nós estamos fazendo, da ausência do devedor, da tentativa de conciliação e dos acordos bem-sucedidos e mal-sucedidos. Veja que o acordo bem-sucedido com as mulheres é mais do que a média geral. Por quê? Porque são elas justamente que ali conseguem demonstrar a sua boa-fé, a sua vontade de pagar, junto com o Estado, junto com o judiciário, com os estudantes que ajudaram a fazer o plano, né? Enfim, tudo isso é bem bonito. E a presença é um pouquinho menor, um pouquinho maior, desculpe, 60%. A ausência do devedor é menor, as mulheres realmente querem, agora do credor é um pouquinho maior. E esse quadro que nós estamos trabalhando ainda é que quanto mais dinheiro tiver, mais presença tem nas audiências. Quanto menos dinheiro, menos presença. Por isso que era necessário o projeto de lei também. Porque o projeto de lei vai dar uma moratória para essas pessoas de baixa renda poderem juntar um pouco de dinheiro até para poder pagar. Porque senão é uma roda viva que eles não conseguem nem juntar dinheiro e, infelizmente, não sai acordo. Outro grupo que nós separamos são os aposentados. Vejam, aí realmente o grupo de mulheres é bem maior. Né? Também porque as mulheres elas vivem mais que os homens. Né? Agora os dados são semelhantes ali. Bom, aí o maior grupo é viúva, né? Viúva e tal. Separada. Solteira. Número de dependentes. Aí que eu cheguei. Olha que bonito. Um dependente é a maioria. 2, 3.
Agora tem gente que tem um monte de dependente também, né? Dá uns 7%, mais ou menos. Bem, agora os aposentados também, doença, né? Redução de renda, desemprego. E aí as audiências. Nós fizemos os desempregados, vou passar rapidinho para dar tempo para os senhores fazerem perguntas. O desemprego aí que é o maior, né? Mas também tem redução de renda, porque começa a fazer bico e tal. Não é que ele está totalmente desempregado. É a flexibilização, né? E aqui os dados da dificuldade em matéria de desempregados de fazer os acordos. Não existe nesse projeto de lei o perdão de dívidas. O Senado Federal não aceitou o perdão de dívidas. Porque essa visão assim que o superendividamento é um certo pecado, né? Um certo ruim para a pessoa. E também com esse mito que o brasileiro quer tirar vantagem, que é um mau consumidor, etc. Né? Então, tem um artigo específico dizendo que esses novos capítulos, que chamam da prevenção e do tratamento do superendividamento, parágrafo 3º do 54A, não se aplica o disposto nesse capítulo ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, ou sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento. Veja, então, quer dizer, realmente, é como bloqueia essas pessoas, se elas existem. Eu não estou dizendo que elas existem, mas o Senado exigiu que houvesse uma norma sobre isso. Eu disse para ela, olha, não existe. Não tem problema, pode botar. E se tem algum de má-fé mesmo, que quer pagar por má-fé, então pode botar aí, que eu acho que esse que quer pagar por má-fé merece, né? Não sei. Então, mas é um artigo que é simbólico, né? Por quê? Porque isso aqui é para as pessoas de boa fé que querem pagar, obviamente. Bom, agora só para terminar, esses são os resultados, né? O que a gente tira de lições? Primeiro que esse perfil, ele acaba com vários mitos. A professora Rosângela Cavalazzi, aqui do Rio de Janeiro, tem uma belíssima pesquisa justamente sobre combatendo esses mitos do superendividamento. Realmente, com mais dinheiro, na estatística, tem mais comparecimento, mais menos acordo. Por quê? Porque faz acordo por fora, né? E os outros têm menos acordo, mas quando chega ali e tem algum dinheiro, dá certo, né? Então, isso é uma certa incongruência da pesquisa. E o próximo passo que nós estamos agora analisando é o papel das estratégias de marketing, porque, sem dúvida, grande parte desse superendividamento se deve ao assédio de consumo, que é o nosso tema atual. Então, vejam que importantes são a mala direta, os jornais, as revistas, né, a televisão, cada vez mais, o meio eletrônico, que já em 2012, até 2012, aparece fortemente, e o telemarketing, o famosíssimo telemarketing, né, que está aí muito fortemente. Essa banco de dados, né, o Observatório do Crédito, está ali, ele tem um site, se os senhores quiserem acessar, não é? E esses são os meus e-mails para eventuais ajudas que os senhores possam dar. Agora nós estamos coletando casos, né? A professora Heloísa Carpena ajudou a fazer esse site maravilhoso, que é Consumidor Vencedor, né? Nós tínhamos que pensar alguma coisa, né? Em um site semelhante. Eu trouxe até uma proposta aqui, não só da proteção do turista, né? Mas um site semelhante sobre o consumidor endividado. Acho que nós devíamos coletar no país inteiro casos como esse da Goretti, como outros que eu aqui mencionei, não é? Para tentar sensibilizar a Câmara de Deputados e o eminente deputado Rodrigo Maia, né? Para que faça andar, pelo menos, né? Crie essa comissão temporária e faça andar o projeto. Se ele não tem méritos, que outros projetos de mérito sejam aprovados. O importante é justamente a gente enfrentar, vamos dizer, como adultos, né, o problema da democratização do crédito.
crédito e superendividamento é uma moeda, vai rodando, vai rodando. Quando cai, não é um problema só daquela moedinha. Imagina todas as moedinhas caindo ao mesmo tempo. O mercado e o próprio país não resiste, né? Então é um risco sistêmico, é um problema social grave no país e nós temos que enfrentar como adultos. Tantas más notícias, né? Por que não dão uma boa notícia de, pelo menos, tocar adiante esse projeto? Muito obrigada.